Senhoras e senhores, abram aspas. Se quiser, pode partir meu coração, pode estourar o meu cartão, pode brincar com a minha emoção. Só não derrubem o meu copo de cerveja. Fecha aspas. Winston, vírgula Churchill. Vamos. E hoje o veneninho vai ser uma Erdinger aus Bayern da Bavária Weissbier, porque eu tava tomando ela e acompanhando o jogo do Bayern de Munique e foi bom o negócio, né? Aliás, vou abrir o programa de hoje fazendo um pós-jogo de Bayern de Munique, depois eu vou responder as perguntas. Tintim por tintim. Corzinha dela maravilhosa. Meus caros, like, comentário, inscrição. Básico. Segundo passo, programa fomentado pelas perguntas de vocês toda quinta-feira lá no Instagram. Quer mandar pergunta para mim? Vai lá no Instagram, me segue. Aliás, batemos 124 mil seguidores no Instagram essa semana. E quase caiu meu relógio. E vamos que vamos, né? Para mais. Vamos por mais. Aqui também. Portanto, manda lá na quinta-feira. Geralmente o programa é na sexta-feira. Mas como eu fui maltratado, estou morto e morrido por uma semana de Liga dos Campeões e sexta-feira tinha muito compromisso, eu preferi fazer nesse pós-jogo de Bayern e fui bem porque a gente tem muita coisa para hablar por aqui, tá? Seguinte, já começo a ver o torcedor bávaro com um sorriso de orelha a orelha, e não é aquele sorriso simpático, é aquele sorriso de coringa, é aquele sorriso de quem vai aprontar com você, com o seu time, em breve. Porque são 6 jogos, 6 vitórias, 4 jogos na Bundesliga, 4 vitórias, e as últimas 3 vitórias goleadas, tá? 20 gols marcados nos últimos 3 jogos, venceu o Dinamo de Zagreb no meio da semana por 9-2, e agora foi jogar com o Werder Bremen. Muita gente colocava o Bayern como, o Bayern não vai se dedicar tanto a esse jogo, vai estar cansado e tal. Foi azeitadinho o negócio, hein? Preocupante para quem vai pensar em pegar o Bayern mais para frente. E a torcida tá feliz e a imprensa já começa a se perguntar se aquele rolo compressor da Baviera está voltando. Os últimos 3 jogos, 20 gols. 5-0 para cima do Werder Bremen. E o Vincent Kompany, que eu mesmo questionei aqui quando foi contratado, dizendo que era uma grande aposta, parece que começa a dar certo essa tal aposta, tá? Porque realmente o Bayern está jogando muito bom futebol. Com a assinatura do Kompany, mas sem perder as raízes do que o time demonstrou nos últimos anos, né? E quando eu falo isso, eu tô falando de posse de bola, né? Que ele bebe muito da água do Guardiola e tal, mas com verticalidade, com ocasiões criadas, com volume de finalizações. O Bayern foi um gigante para cima do Werder Bremen que nem teve chance de respirar hoje. Só para vocês terem uma ideia, se eu não estou enganado, foram 25 finalizações contra 0 do Werder Bremen. O Werder Bremen não deu um chute no gol. 70% de posse de bola contra 30%. E um show de Harry Kane e Musiala, entretanto, foram coadjuvantes porque ninguém jogou mais bola nesse jogo quanto Michael Olise. 2 gols, 2 assistências. O primeiro jogador a fazer 2 gols e 2 assistências no mesmo jogo nessa temporada, envolvendo todas as ligas europeias. Tá voando e eu vou falar sobre ele. Vamos começar pela escalação rapidamente. 4-2-3-1. O Bayern de Munique tem um problema na lateral direita, porque o Sacha Boey tá machucado, o Stanisic tá machucado, o Kimmich ele tá aproveitando para jogar no meio e tá resgatando o Kimmich de volante, jogando bem, né? Isso é importante falar, é um trabalho do Kompany que tá dando certo. Então, na direita ele foi com Laimer. Neuer, Laimer, Kim Min-jae, Upamecano e Davies. Os 2 na frente, Pavlovic e Kimmich. Os 3, Olise, Musiala e Coman. Harry Kane lá na frente. E o que eu tô gostando desse Bayern de Munique é que tá trocando muitos passes, tá envolvendo o adversário
mas quando perde a bola, o tempo de recuperação, o tempo que consegue recuperá-la é muito curto. E isso tem feito toda a diferença. O Bayern de Munique, independentemente do setor do campo, consegue recuperar a bola pós-perda com muita agilidade. E isso tem sido tanto na Champions quanto na Bundesliga. E tem resultado, porque recuperando a bola com facilidade, você não sofre tanto atrás. O Bayern de Munique não tomou gol, isso é importante também, não tomar gol num jogo como esse. Né? Mostra que a aposta do Kompany numa defesa mais sólida está acontecendo e está resultando, mas também de você conseguir em qualquer setor do campo ser agressivo para criar uma boa possibilidade de gol. Qualidade nunca foi o problema desse Bayern de Munique. O que faltava realmente era essa agressividade em vários momentos dos jogos. Na temporada passada, a gente viu um Bayern de Munique muitas vezes num jogo como esse, sonolento. Um time que não produzia. Vencia até de 1-0, 2-1 ou 3-2, sofrendo e tal, mas era sempre na sofrência. E o Bayern de Munique começa a dar passos largos para não sofrer mais. Né? E aí, com mais de 840 passes trocados, o Bayern de Munique envolveu o Werder Bremen e foi só espetáculo, né? Quando eu disse que o Olise foi o melhor em campo, é porque não tem muito para onde fugir, cara. E assim, um parêntese. Para mim, a contratação do Olise, ela vai ser, lá na frente, uma das melhores do futebol europeu a custo-benefício. O Bayern pagou na casa dos 50 milhões de euros para o Crystal Palace. A preocupação maior não era com o talento e nem com a juventude, porque é um jogador de 22 anos e que a gente sabia que tinha muito talento, mas sim com a questão física. Mas até agora ele está se adaptando e está se envolvendo com o time de uma forma ainda mais espetacular do que era expectável. E ele hoje só faltou fazer chover. Fez 2 gols, 2 bonitos gols, o segundo foi no segundo tempo, foi melhor que o primeiro. E deu 2 assistências. A assistência que ele dá para o Musiala no primeiro tempo é de um mel, de um sabor, de uma finesse. Né? Pega a bola, vai driblando todo mundo, vai para dentro e depois cruza e deixa o Musiala na cara do gol para fazer um dos gols do Bayern de Munique. O Olise, ele é rápido, ele tem muita velocidade, mas ele também tem um jogo associativo muito bom, né? Ele ataca espaços muito bem, não é aquele jogador só escanteado pela direita. Ele aparece na área muitas vezes, como apareceu no gol do Bayern de Munique, que foi o primeiro na recuperação de bola. O Harry Kane deu assistência e o Olise fez 1-0. O Harry Kane tá voando baixo na temporada, fez os 4 gols lá contra o Dinamo de Zagreb, tá indo bem de novo, fez mais um belo gol, não de pênalti. Também se fosse de pênalti não tinha problema, tem gente que tá falando que ele só faz gol de pênalti porque ele fez 3 contra o Dinamo de Zagreb, não é verdade, mas o que é verdade é que a taxa de acerto dele em penalidades é de 100% desde que ele chegou ao Bayern de Munique. Esse não foi de pênalti. O Musiala, não preciso aqui ficar fazendo grandes apresentações. E o bom do Olise, além dele jogar bem e entregar dentro de campo, é que ele pressiona os outros, né? O Gnabry entrou com uma fome poucas vezes vista na última temporada. O Coman também vai se coçar. O Sané já virou reserva. Enfim, o Olise, 50 milhões de euros, mas lá pra frente a gente vai falar, o Bayern acertou no pulo e pagou barato. Pagou barato. Muito, muito boa a participação do Bayern hoje. E assim, o próximo jogo é contra o Bayer Leverkusen. Vai ser o primeiro grande teste do Vincent Kompany. E eu tô ansioso para ver se ele vai conseguir envolver o Bayer Leverkusen ou pelo menos fazer um jogo gigantesco contra o time do Xabi Alonso e confirmar que não é apenas contra os pequenos que o Bayern está com esse domínio, né? O jogo é na Allianz Arena. Veremos. Um brinde ao Bayern de Munique, um brinde à vitória. Pode sorrir, torcedor, porque 6 jogos, 6 vitórias, parece que o rolo compressor tá voltando. Rafael Soares perguntando aqui, o que você achou desta rodada inicial da Champions? Eu gostei, eu acho que a gente teve grandes e grandes jogos. Manchester City e Inter de Milão foi um partidaço estratégico, não saiu gol, mas foi um partidaço. O Liverpool atropelando o Milan, o Bayern de Munique estreando da forma que estreou, o Stuttgart tentando fazer graça para o Real Madrid tendo que correr muito para conseguir a vitória. Enfim, tivemos grandes jogos e olhando assim pela tabela agora, né? É estranho olhar, né? Para a tabela de pontos corridos da Liga dos Campeões, a gente não consegue ainda ter muita referência. Mas é verdade que os alemães estrearam muito bem e os portugueses também, né?
O Benfica venceu, o Sporting venceu e, tirando o Stuttgart, obviamente, e o Leipzig, que acabou perdendo do Atlético de Madrid fora de casa, o Borussia Dortmund, boa vitória. O Bayer Leverkusen, um show à parte. Aliás, mostrando o seu cartão de visitas dentro dessa Champions e o Bayern de Munique atropelando. Curti, Rafael, curti. O Vitinho 7, o que achou da estreia de Benfica e do Sporting na UCL? O Benfica, eu acho que começou muito bem o jogo, mas depois as coisas ficaram meio mornas e no segundo tempo correu riscos, tomou o gol, inclusive. Acho que o Benfica, pelos jogos que tem, foi uma vitória muito importante para abrir vencendo, né? Fora de casa. Mas, por exemplo, o próximo jogo é Benfica e Atlético de Madrid, inclusive eu estarei nessa partida. Já vai ser uma batalha, né? E o Benfica vai ter que antecipar etapas, porque o trabalho é novo, do Bruno Lage. O time, basicamente, nos últimos dias da janela de transferências, contratou muita gente, se desfez de muita gente, então ainda a gente tem que ver para onde vai seguir, mas eu estou gostando desse início do trabalho do Bruno Lage. Eu acho que tem perguntas sobre isso, então eu vou esperar para falar. E o Sporting, cara, eu espero o Sporting classificado, se não entre os 8, na primeira metade daqueles que vão para o playoff. Acho que o Sporting tem condições disso, a tabela ajuda, a sequência de jogos iniciais ajuda também. Gostei da estreia do Sporting e que golaço do De Basten. Tá. Não sei se ele acerta um outro daquele na vida, hein? Não. Pra mim, tô lembrando algum outro, acho que foi o gol mais bonito da primeira rodada da Liga dos Campeões. Que patada no ângulo lá em Alvalade, hein? Jesus. Wesley Ferreira 1 mandou: vejo muita gente falando de Company pelo rebaixamento, mas ninguém fala do acesso à Premier League. Eu já falei sobre isso no vídeo que a gente fez aqui no canal sobre o Company quando ele foi contratado para o Bayern de Munique. O acesso é brilhante, tanto que tem um documentário sobre o acesso do Burnley. E o rebaixamento foi basicamente porque o time resolveu continuar jogando a mesma coisa que estava jogando no Championship. O Company não abriu mão das suas ideias e morreu com elas abraçado. Eu acho isso corajoso, mas ao mesmo tempo você fica marcado pelo rebaixamento e muita gente, e com razão, pode questionar. Pô, o Bayern de Munique está contratando um técnico que foi rebaixado. Mas se você olha para o macro, as boas ideias nunca foram o problema. O Company sempre foi visto como um treinador promissor. O ponto é que realmente ele chega de um rebaixamento para um gigante do futebol europeu e isso causa estranheza. É manchete, né? Agora, pouco a pouco a gente vai vendo que realmente ele tem condições de desempenhar um bom trabalho. Um outro ponto que me preocupa no Company e que eu não vejo muita gente falando é a personalidade. Ele é muito, muito, muito intenso e isso pode ter uma linha tênue da conquista para perder os jogadores, né? Dele explodir, como por exemplo a gente viu no documentário do Burnley, eu coloquei até nas minhas redes sociais. Mas se ele conseguir evoluir, eu acho que é tudo um processo de evolução, né? Ele é um jovem treinador, cara, ele tem muito boas ideias. O time do Bayern gira a bola com muita velocidade, mantém a posse, resgata a posse quando perde rapidamente. É um time muito bem ajeitado hoje e vai fazer frente nas principais competições. Ele manda aqui também, acha que o Harry Kane ganhando títulos chega forte na bola de ouro? Depende dos títulos. Jogando na Alemanha, para ele ganhar a bola de ouro, ou ele tem que ganhar alguma coisa com a Inglaterra, ou ele tem que ganhar a Liga dos Campeões. Ou chegar na final da Champions sendo o artilheiro da competição e ganhar Pokal e Bundesliga. E sendo chuteiro de ouro, sacou? Mas depende dos títulos. Enfim, mas eu acho que ele está muito próximo de ganhar títulos. Eu acho que essa brincadeira da maldição acaba nessa temporada. Inclusive, Robson Noronha, 29, mandou: fala, Quesada. Um abraço, Robson. Você acha que a Bundesliga hoje, em termos de nível, é a terceira melhor liga? Sim, sem dúvida. Ela é melhor que a liga italiana. É só você observar os times dentro da Liga dos Campeões e as forças, né? A gente já vê um Leipzig chegando sempre no mata-mata, a gente vê um Borussia Dortmund chegar à final, a gente vê o Bayern de Munique sempre sendo o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen tem a chance de provar
toda a qualidade que mostrou na temporada passada e já começa muito bem. Eu acho que sim, eu acho que a gente tem Premier La Liga e Bundesliga e Campeonato Italiano. Na minha visão, né? Aí depois tem que ver o ranking da UEFA, aí cada um também pode usar o balizador que quiser e pode ter o ponto de vista que quiser. O Gabriel GHS1 manda, você é coringão, né, mano? Pô, chegou agora esse aqui, hein? Chegou agora, hein? Pô, sou muito Corinthians. E daqui a pouco vamos falar de Corinthians aqui. Pemolone mandou, qual foi o momento mais marcante de sua vida profissional e pessoal? Profissional, as Copas 2018 e 2022, nada se compara à Copa do Mundo, nenhuma cobertura de futebol, nenhuma vivência de futebol. São 32, agora são mais, né? 32 seleções ali com todas as torcidas no mesmo lugar, enfim, é uma aura especial e 30 dias de cobertura, entregando emoção, sorrindo, chorando, entregando conteúdo, enfim, é muito intenso e muito bonito, assim. Nada se compara a 2018 e 2022. E pessoal, o nascimento dos filhos. Eu entendo muito quem não quer ter filho porque não tem condição financeira ou psicológica ou tem outras prioridades na vida, mas é um amor tão grande e tão diferente que é um aprendizado de vida, né? É um momento que realmente muda a pessoa, né? Morre um filho, nasce o pai, né? Nasce o pai. E isso é muito bacana, sem dúvida. Tá no meu momento top pessoal. O Robson. Não, Robson Noronha não, já foi. O Miguel Olímpio. Qual o limite do clubismo? Para mim, estraga todo e qualquer debate. Abraço. Acho que tem que separar o momento da zoação e o momento de trocar uma ideia. Se o cara zoar porque o time dele ganhou, mandar uma mensagem, mandar um meme, eu acho do jogo, acho até divertido. Agora, no momento que você vai trocar ideia sério, o cara começa a puxar tudo pro seu time, começa a ser clubista, aí nem vale a pena trocar ideia. Para mim também não gosto. Mas é muito difícil você traçar uma linha, né? Qual é o limite do humor? É difícil. O Leonardo CAR7, é isso. Qual a final de Champions ideal, lugar e times? Um time português contra um time alemão e na Allianz Arena. Porque para mim a Bavária, a Allianz Arena tem um charme todo especial. A final dessa temporada será lá e eu já estou comemorando com antecedência. Caso eu esteja, certamente será uma final que eu serei muito feliz. Por muitos fatores, por muitos néctares. O J.R. Brito, Memphis Depay está entre as 10 maiores contratações da história do Corinthians? Midiaticamente, sim. Campo ainda tem que falar, né? Estreia contra o Atlético Goianiense e precisa jogar bola. Não dá pra gente colocar ele no nível de outras contratações que já jogaram, já desempenharam, já performaram. Eu acho que ele vai até fazer isso. O ponto é que se a gente quiser colocar a nível de retorno dentro de campo, calma, né? Corintianos, calma. Vamos ver se o cara vai performar e tem que performar rápido, né? Porque já temos aí um duelo impressionante, imprescindível para escapar do rebaixamento. O F. Castaldi mandou. Qual sua opinião sobre a chegada do Depay no nosso Coringão? Repercutiu aí? Eu já dei minha opinião aqui, eu fiz um vídeo, né? Fiz dois, inclusive. Gostei muito da contratação. Acho que o Corinthians vai pagar um salário muito, muito acima do que os padrões deveria atingir, mas a nível de retorno dentro de campo e fora de campo é impressionante, né? O Depay é uma bomba. E até queria trocar uma ideia com vocês em relação a isso, porque eu fiz muitas perguntas, a gente da TNT, né? Fizemos muitas perguntas para os jogadores depois dos jogos da Liga dos Campeões sobre o Memphis Depay, naquelas perguntas rápidas. E eu vi muita gente criticando. E até mesmo corintianos falando, vocês só querem falar de Corinthians. Vamos entender uma coisa. A gente, depois dos jogos, seleciona quem queremos entrevistar. Obviamente, se tiver rolando alguma coisa muito forte no Brasil, bombástica, que a gente consiga associar o Brasil com o futebol europeu, a gente tem que ir por esse caminho. Todo mundo gosta de número, não adianta ser hipócrita. E os grandes clubes brasileiros, não só o Corinthians, você conseguir fazer essa ponte, você gera uma conversa, um debate e você gera audiência. A padaria, ela vende pão. A TNT Esportes, ela precisa de audiência para conseguir sobreviver. Ela vende conteúdo, né?
Então a gente precisa perguntar, obviamente, sobre é, esses grandes fatos. Não é normal, não dá para normalizar a chegada do Depay no Corinthians. É algo que todo mundo está de olho. Todos os jogadores da UCL estão de olho. O Depay era visto como uma grande promessa do futebol holandês. Então, claro que eu não vou perguntar do Depay para um sueco que nunca jogou com o cara e que joga no, sei lá, no Bayern de Munique. Não. Mas um cara que tem um contexto, por exemplo, um cara que acabou de jogar com ele, o Morata, perguntei, e o Morata até falou que brincou que agora ele é corintiano, né? Tem contexto, acabou de jogar com o Depay, pô, você se surpreendeu do cara ter ido pro Brasil? Fala um pouquinho do Depay pra gente. Tem gente que não gosta desse tipo de pergunta. E não é só essa pergunta que eu fiz pro cara, esse é o corte. Porque eu começo fazendo uma pergunta sempre do jogo, depois falando um pouco de individualidades da partida, falando de situações e tal. E só na última pergunta, na quarta ou na quinta, é que eu vou fazer uma associação com o Brasil. Depois o corte vocês só vão ver, óbvio, essa associação. Mas faz sentido, pô, a resposta do Morata foi muito boa, a resposta do Xavi Simons para Tati Mantovani foi muito boa, do Martinelli, que é corintiano, inclusive, foi muito boa. Então tem que ter uma ligação. O Gravenberg também falou sobre ele pra gente, jogador holandês, jovem, que se inspirou no Depay no início, na caminhada como jogador. Então, assim, eu entendo as críticas, mas não é porque é só Corinthians, também porque é Corinthians, mas vocês têm que entender, quando o Flamengo foi pro Mundial, a gente tomou porrada pra caramba em 2019 porque ficava perguntando de Flamengo. Ou não foi? Quando o Daniel Alves foi pro São Paulo, a gente não ficava perguntando sobre isso pra muita gente? Ou não? Quando o Rafinha também voltou pro futebol brasileiro? Felipe Luiz? Vamos, podemos ir mais além com outros clubes. Soares no Grêmio. Outro dia a Tati perguntou do Griezmann, pro Griezmann se ele ia jogar no Grêmio, porque surgiu esse factoide no Brasil. Cara, é normal, a gente tá ali como imprensa brasileira. A gente tem que fazer diferente. Se a gente fizer tudo igual, não vai render tanto para vocês e a gente vai perder um conteúdo. Não foi da hora ver o Morata falando. Pô, o Depay é um fenômeno nos treinos, eu queria ter jogado mais tempo com ele e agora eu sou corintiano porque ele tá lá. Pô, então, assim, às vezes tem uma encheção de saco de uma galera que quer ensinar os outros a fazer o trabalho, mas que nunca viveu e também que não sabe como é que funciona. Aí é complicado, entendeu? Tô falando na moral. Alguém se incomoda com o Corinthians. Aliás, corintianos se incomodam com o Corinthians sendo falado na Europa? Pô, legal pra caramba, pô. E vale pra outros clubes também: São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, enfim. Tem a dó, hein? Outro dia eu falei pro Musiala da época do Neymar no Santos. E ele assistiu os jogos. Matheus de Andrade, alguma dica ou sugestão de como onde comprar ingressos para o jogo do Borussia Dortmund? Cara, tem uns sites que fazem a revenda via GoGo e tal, que são mais confiáveis. De repente, esse é o caminho. Ou procura no Instagram as páginas de torcedores, os fã-clubes de torcedores brasileiros do Borussia Dortmund, que os caras podem te ajudar, são muito gente boa, inclusive, muita gente boa. Vai lá, vai gastar uma grana, já tem isso em mente. E especialmente se o jogo for da Bundesliga, é mais difícil comprar a Bundesliga do que Champions League. O Nathan Romualdo, já vimos que o Reich é um goleiro muito limitado, o Bayern precisa de um reserva melhor para o Neuer. Jogou hoje o Reich, acho que eu dei a escalação errada aqui, né? Falei que o Neuer jogou. Não, o Reich jogou porque o Neuer se machucou. Cara, eu também acho, mas é muito difícil porque o Neuer é praticamente intocável e joga todos os jogos. Então você precisa ter um goleiro que aceite ser reserva. Não é uma tarefa fácil. E o Bayern de Munique tem o Peretz, que é um outro jovem goleiro e que de repente merece ganhar mais oportunidades, mas não é tão simples assim. Matheus de Andrade também mandou, fala que já próximo joguinho do Signal dá para marcar uma gelada? Não vou tá. Se for Champions, né? Que você tá falando, vou fazer o Benfica e Atlético de Madrid na próxima rodada. Vou fazer o Benfas. Vamos ver se o Benfica consegue continuar nesse ciclo de vitórias, né? O Sekinato. Filme Pornography em Bergamo foi sensacional.
Só acontece essas coisas comigo, velho. E o pior é que a história ela era ainda mais cabeluda. Não nesse sentido, mas aprofundando a indústria era ainda mais cabeluda. Entretanto, eu não poderia falar no melhor futebol do mundo. E não vou falar aqui também, tá? Mas era um evento de filme pornográfico que estava acontecendo em Bérgamo, mundial, e que também atrapalhou, junto com o Fashion Week, junto com o jogo de Champions, a questão de hotéis e a questão de Ubers, enfim, foi uma logística horrorosa, mas isso vocês viram nos meus stories, né? Francisco de Macedo, que início de época do Vitória, com uma massa adepta tão fervorosa, o que falta para o Vitória estabilizar? Falta muita coisa. Falta muito investimento, falta regularidade, falta manutenção do trabalho de treinadores. O Vitória tem uma estrutura, se comparada com o Braga, que é o time que você pode comparar ao Vitória, né? Não dá para comparar o Vitória com o Sporting Porto e Benfica. É uma estrutura ainda muito menos abastada, com menos recursos, né? Acho que o Vitória precisa. Eu sei que é difícil isso, a não ser que você venda parte e tal, mas o Vitória precisa correr atrás dessa estrutura para depois se estabilizar. Mas sim, o início é muito bom. Mas eu já vi também inícios do Vitória bons e depois quedas, né? Então vamos esperar um pouquinho. O Rafa Sejani Santos, fale sobre os atacantes do Timão. Depay é titular. Qual é a melhor companhia? Thales. Thales Magno é a melhor companhia. Dá para jogar com Thales Magno na esquerda, Depay e Yuri Alberto, se for jogar com 3 atacantes. No lugar do Yuri Alberto, Romero. E também dá para jogar com 2 atacantes, com o Héctor Hernandes e o Depay. Mas vamos ver esse primeiro jogo para ver aonde o Depay vai se encaixar dentro de campo. Porque, como eu disse, é um jogador que cai bastante pela esquerda e pode dar 2 passos atrás para o Garro fazer a infiltração ou outro jogador surgir na ponta final e ele ser o homem do último passe. Ele já fez muito isso. Então é um cara bem versátil. Vamos entender como é que vai ser. Ele não é número 9 daqueles tradicionalíssimos, né? Então tem muita coisa que pode acontecer, mas eu não acho que o Corinthians vai ter um time fixo até o final do campeonato, até porque disputa várias competições em simultâneo e vai ter que girar elenco, senão vai acabar quebrando e desgastando até mesmo o próprio Memphis Depay. Vini Rodrigues, de 0 a 10, qual a nota daria para o estádio da Atalanta após as reformas? Ficou bonitinho, cara, simpático. Eu esperava uma atmosfera melhor. Achei que a torcida foi bem e tal, mas não é aquela torcida que arrebenta, né? Mas bonito. Vou dar uma nota boa, uma nota 8. Para a proposta do estádio, que é um estádio de 25 mil lugares, ele é bem fácil de trabalhar, fácil acesso. Ainda está rolando as reformas do lado de fora, o que complica um pouquinho, mas eu gostei. O Cauã 011S, qual o estádio mais bonito que você já foi? Ah, os do Catar lá, né? Acho que o... Rapaz, agora me deu um branco. O Luseio da final é muito lindo. Os do Catar eram bem bonitos. Agora, vamos pegar europeu, vai. É, Eu acho que Allianz Arena. Allianz Arena, para mim, é muito imponente. Por fora é muito bonito e por dentro agora com as pinturas novas, que são recentes até, vai. Não são novas, mas são recentes. Ficou muito bonito. O R Ramos 42. Quesada, qual país tem a melhor cerveja? República Tcheca e Bélgica. Mas eu gosto mais da República Tcheca. Sinceramente, é mais barato, bebe-se muito bem e, enfim, qualidade alta. Renan Andrade, conta mais sobre essa resenha do Hotel Imberga. Já falei, não posso. Bruno Mendes, nova geração turca pode surpreender ainda mais com os destaques de Real e Juve? Sim. Tem lá o Yildiz, tem aqui os caras do Benfica, né? Artudoglu e o Coxu. Tem o menino do Real Madrid também. Me fugiu o nome agora. Mas sim, cara, é uma geração interessante. A molecada boa e a Turquia, a tendência, se tiver um bom trabalho também a nível de treinador, é chegar para a Copa do Mundo fazendo alguma graça. A tendência é essa. Daniel Manoa, explica direitinho o que está acontecendo aí na cidade. Os caras são muito sacana, velho.
JR Brito, considerando a má fase do Flamengo e o Corinthians ficando melhor, o Timão passa do Fla na Copa do Brasil? Ah, isso aí só vidente pra saber, né? Eu acho que é o melhor momento para enfrentar o Flamengo na temporada, né? Não teria momento melhor que esse. Agora, é tentar sair com um resultado ok do Maracanã para decidir em casa. Eu acho que decidir em casa fará com que o Corinthians tenha uma vantagem, sim. Mas é cedo para dizer se passa. Não dá para cravar isso. Tchan, 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 tchan. César Tavares, posso sonhar com o Sporting nas quartas de final? Seria legal, né? Depende muito dos adversários, porque vai os playoffs, provavelmente o Sporting não fica entre os oito. Se ficar, é uma possibilidade, óbvio, mas se ficar, já vai direto para as oitavas e aí você pode sonhar. Se não ficar, tem que passar de playoffs e oitavas. Aí é um pouco mais difícil. Mas eu acho que o Sporting está muito, muito bem na temporada. É um time muito bem treinado, com longevidade de trabalho e com boas peças e com um jogador muito diferente que é o Gyökeres. Então pode sonhar sim. Por que não? Por que não? Alex Mack e esse Bayern, hein? Coisou legal, coisou. Coisou e eu já falei sobre isso. O Alex Mack também, mano. Salah teria espaço no Bayern? Não, Salah teria. Só que eu acho que não é necessário agora. Você tem ali um conjunto de pontas que, se você não vender ninguém, fica difícil, né? Você tem Coman, você tem Gnabry, o Musiala pode jogar, o Theo pode jogar, o Olise do outro lado, o Sané. Mas se o Salah chegasse hoje no Bayern de Munique, eventualmente, jogaria. Jogador muito, muito, muito diferente. Um dos melhores na sua posição da nossa geração. Renan Andrade, quais são os seus planos profissionais para o canal e para a carreira? Quais próximos passos você vai dar? Assim, profissionais, cara, eu acho que eu tô numa linha interessante e eu quero fazer o que eu faço por mais tempo. Né? Então, assim, ter saúde para fazer coberturas não é fácil porque a gente faz a cobertura completamente sozinho. Então, muitas vezes, e isso desgasta fisicamente cada vez mais. Cada ano que passa, vamos ficando mais velho, lesão nas costas, dor aqui, dor ali e tal. Mas eu quero continuar fazendo o que eu faço pelo menos por mais 5 anos. E para o canal é tentar, de uma certa forma, ter mais volume e quadros mais fixos, né? A live é uma coisa que eu quero começar a fazer mais vezes novamente. Talvez não o Gelada Conquistada, mas live pós-jogos. Eu acho que pode ser um caminho interessante para a gente começar. Especialmente pós-jogos do Corinthians. Estou pensando seriamente nisso. Tem que ver a questão de logística e de horário, mas é uma das coisas que eu quero fazer. O Matheus AK, enviei também direct para você. Vou dar uma olhada. Mas ele manda, caso consiga ver, eu ficaria agradecido. Vou dar uma olhada. AK, não vi ainda. Renan Andrade, assistiu o jogo do Timão? O que achou do jogo? Qual a melhor escalação com os reforços? O do Fortaleza? Assisti de madrugada. Foi depois do jogo entre Milan e Liverpool. E eu ia de manhãzinha para Bérgamo. Mas eu consegui assistir, por isso que eu não gravei conteúdo. Cara, achei que foi um dos melhores jogos do Corinthians no ano. Coronado, se jogasse daquele jeito, não poderia sair do time, mas a gente tem que ter regularidade e calma, né? Porque eu já vi também todo mundo falar, o Coronado, muita gente falando, Coronado, um dos melhores meias do Brasil. Se jogar assim 20 jogos na temporada, beleza, mas calma. E gostei muito das combinações, acho que ficou barato 2-0 e o Corinthians está com o pé na semifinal da Sul-Americana. Luísa Portilha, você achou injusto o Musiala não estar entre os 30 indicados da Bola de Ouro e no Copá? No Copá eu acho que já passou para ele, né? Porque ele já é uma realidade. Nos 30 melhores da Bola de Ouro, cara, ele jogou mais do que alguns que estão lá, com certeza, na temporada. O Musiala é uma bomba de jogador, mas faltaram os títulos, né? E eu acho que os títulos fizeram a diferença. Aí você vai falar, o Arsenal não ganhou nada e tem 4 lá. Mas aí é que tá o erro. O erro não é o Musiala estar lá. O erro é o Arsenal ter 4 jogadores lá. Aí você não tem o famoso critério, né? Abner Dias, você moraria em outro país da Europa? Não.
Se eu puder morar em Portugal e trabalhar pela Europa fora, não tenha dúvida que é isso que eu farei, porque eu gosto muito, muito de morar aqui. Agora, é óbvio que eu gostaria de cobrir um aninho a Premier League e para isso eu precisaria morar lá. O Dr. Arvini mandou: Hans Flick no Barça vai dar certo? Eu acho que já está dando, né? A perspectiva do Barcelona, ela já é muito, muito, muito positiva por conta do Hans Flick. O Hans Flick está fazendo uma coisa que eu já falei na temporada passada que o Barcelona teria que fazer, que é aproveitar as características dos jogadores para montar um time mais vertical e em cima dessas características. Posse de bola, sim, mas não aquela posse de bola de tantos e tantos e tantos passes para chegar até o gol. Fazer a coisa funcionar com mais rapidez, mais verticalidade. E ele tem nas mãos jogadores para essas características. Yamal, Rafinha, o próprio Lewandowski, os caras de meio campo. A derrota contra o Mônaco ela é casual, é muito difícil você analisar porque o time perdeu um jogador muito cedo por conta do Ter Stegen, a expulsão acabou acontecendo. Entretanto, eu acho que a tendência é que dê certo. Agora, se vai conquistar títulos ou não, é complexo, porque joga na liga do Real Madrid, né? Vamos ver, vamos esperar. Eu tô otimista com o Barcelona. Eliezer Martins, tem time que treme na Champions. O Arsenal. Por quê? Cara, eu não acho que o Arsenal treme. Eu acho que falta experiência, falta casca, falta cancha para muitos jogadores do Arsenal dentro da Premier League. Pouquíssimos do plantel tinham estado no mata-mata de Champions até a temporada passada. E contra a Atalanta, fora de casa, sem o Odegaard, sinceramente, um empate é frustrante porque jogou muito pouco futebol, mas é um resultado normal. Hoje, a Atalanta é um time muito chato. Vamos esperar o Martin voltar, vamos esperar o trabalho fluir do Arteta. Eu acho que a fixação por vencer a Premier League também pode atrapalhar, porque você acaba dando 1000% numa coisa e não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, enfim, vamos esperar. Vinícius Miranda, largou os portugueses de vez? Não. Benfica e Atlético de Madrid, o próximo jogo eu vou fazer pela Liga dos Campeões. Ainda vai ter um Sporting Manchester City, ainda vai ter Bayern e Benfica. Enfim, calma. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Calma. Thales Costa, qual a melhor cerveja que já tomou? Guinness. Qual a preferida do momento? Guinness. Homem de poucas cervejas e poucas palavras. O Knetcher, te sente mais confortável com times portugueses e alemães do que italianos e ingleses? Eu assisto muito a Premier League, porque senão não consigo trocar ideia com os caras do melhor futebol do mundo. Então, com os ingleses eu me sinto tranquilo. Com os italianos, preciso dar uma estudada. Vai falar que eu vi todos os jogos da Atalanta na temporada. Não. Eu vi a Supercopa, eu vi contra a Inter de Milão e fui lá fazer o jogo, vi contra o Arsenal. Mas a gente tem uma noção, né? E consegue também ouvir quem fala sobre. Por exemplo, eu escuto muito a Clarinha sobre a Atalanta, porque é uma pessoa que tem o conhecimento maior do futebol italiano. Mas me sinto mais confortável com aquilo que eu vejo toda hora, que é o Tugão e a Bundesliga. Enfim, as duas coisas. Rapaz, vocês mandaram muita pergunta, hein? Igor Vinícius, is best or it's better? It's best or it's better? Você pode dizer as duas coisas, né? O mais normal é o it's better, né? É melhor. Mas it's best também você pode dizer, dependendo do lugar que você esteja. Inclusive, tem muita gente que diz isso. Darlinson Oliveira, você não acha que o Endrick não está sendo ele mesmo nas entrevistas e está sendo mal assessorado? Eu acho que o Endrick é muito jovem. Eu acho que o Endrick não deveria dar tantas entrevistas quanto ele deu quando ele chegou no Real Madrid. Eu acho que o Endrick está tentando não pisar fora do contexto, mas ele não está sendo ele mesmo. Isso é ponto. A entrevista que ele dá para a Tati, muito formatada, um robozinho falando ali, meu nome é Endrick, não entrou na brincadeira do Bob, claramente perturba ele, ou incomoda ele isso. Para outros lugares ele falou com mais tranquilidade, mas para o Brasil não. Então claramente incomoda. E eu acho que ele tem que ser mais natural. Mas não dá pra gente julgar um moleque de 18 anos, cara. Com toda a mídia que o Endrick tem em cima.
As pessoas que estão com ele têm que filtrar melhor para quem ele vai dar entrevista e tentar formatá-lo menos. Quando ele deu entrevista depois da final do Paulistão pro Casemiro, você vê um outro Hendrick. Né? Um cara mais leve. Você vê o Hendrick de verdade, mais moleque, até falando umas bobagens. Então, assim, eu acho que, sinceramente, eu não gosto dessa versão formatadona bad boy, às vezes, até no jeito de falar, que ele tem. Eu acho que ele ainda vai corrigir, vai evoluir, vai maturar, mas é o que eu digo, não pode ficar falando toda hora, porque tem que aprimorar, tem que aprimorar. O Rudy Neves, o Company realmente elevou o nível do Bayern? Elevou, já falei sobre isso. E para terminar, ele manda: o Timão com o elenco de hoje tem que escapar da zona de rebaixamento. Dá para sonhar com mais? Hoje sim. Como diria Cleber Machado, hoje sim, hoje não. Hoje sim, porque o time é muito forte. Se o Corinthians tivesse esse elenco, não estaria na situação que está se tivesse desde o início do campeonato. Mas é como eu sempre falei aqui, é um trem em movimento e os caras foram consertando o trem durante um percurso em que a locomotiva estava a 300 por hora. Então, assim, vamos ver, mas já está na semi da Copa do Brasil e está com o pé na semi da Sul-Americana. Eu acho que dá para beliscar uma Copa, mas a prioridade tem que ser o Campeonato Brasileiro. Meus caros, vou tentar fazer vídeo hoje, pós-Corinthians e Atlético Goianiense. Fica a promessa, se não sair hoje, sai amanhã. Um beijo para vocês, bom sabadão e vamos que vamos.